Olá! Hoje o nosso mergulho é num período, assim, chave para quem está na batalha do concurso para professor de História. O comecinho do Brasil Colônia. A gente está com um material aqui, uma aula focada justamente nisso. Vamos tirar o suco dele. Isso mesmo. A ideia é pegar os pontos essenciais dessa largada da América Portuguesa, sabe? Pensando naqueles detalhes, naqueles conceitos que adoram aparecer em prova. Estrutura, economia, conflitos, tá tudo aí. Então bora lá. Começando pelo começo mesmo, aquele período meio pré-colonial, né? 1500 a 1530. Portugal não parecia muito ligado no Brasil ainda. Tinha Tordesilhas, claro, umas expedições, mas o foco principal era bem específico, não era? Era assim. O olho grande era no pau-brasil. E aí, ó, já nota dois conceitos que caem direto. Estanco, que era o monopólio da coroa para explorar a madeira, e o escambo. Ah, o escambo, a troca com os indígenas, né? Espelhinho, ferramenta. Exato. Troca por itens de baixo valor para eles. Era uma exploração bem na costa com as feitorias. Nada de ocupar o território para valer, sabe? E bem predatória, diga-se de passagem. Entendi. Exploração pontual. Mas aí, lá por 1530, o jogo vira. Por que essa mudança? O que fez Portugal falar, opa, agora é para colonizar mesmo? Bom, foram basicamente duas coisas, né? Primeiro, o comércio com o Oriente, as especiarias, já não estava aquela maravilha toda, a grana estava diminuindo. A fonte secando. Pois é. E segundo, tinha muito navio estrangeiro, principalmente francês, rondando a costa, levando o pau-brasil embora, ameaçando o domínio português. A concorrência. E qual foi a primeira solução que a coroa pensou? Foi o sistema de capitanias hereditárias, a partir de 1534, tipo, vamos terceirizar essa colonização. Entregaram umas faixas de terra enormes para nobres, os donatários. E eles tinham direitos e deveres definidos na carta de doação, no foral. Isso, mas, assim, não deu muito certo, né? Pois é, o material aponta isso. Tirando São Vicente e Pernambuco, que já estavam começando com açúcar, a maioria fracassou feio. Por quê? Olha, os problemas eram gigantes, era caro para montar tudo, a distância de Portugal era enorme, os indígenas resistiam. E as capitanias nem se falavam direito, né? Isoladas. Exatamente, um caos. Esse fracasso todo forçou a coroa a, de novo, mudar a estratégia. Aí veio a centralização. Com o governo geral. Isso, em 1549. Salvador vira a primeira capital. A ideia era dar um suporte, coordenar a defesa, a justiça. E as capitanias continuaram existindo, tá? Mas agora com o governo central. E nesse meio ganham força as câmaras municipais. O poder local dos homens bons. A elite ali da vila. Perfeito. A elite proprietária mandando na vida local. E enquanto a administração tentava se achar, a economia encontrou seu carro-chefe, o açúcar. Como é que isso se montou? Ah, o açúcar foi a grande virada econômica. A cana, trazida pelo Martim Afonso de Souza, logo virou a base de tudo. E o engenho, nossa, o engenho não era só onde fazia o açúcar. Era o centro da vida colonial, né? Totalmente. Centro social, econômico, tudo girava em torno dele. E ele se apoiava naquele tripé clássico que todo mundo que estuda para concurso tem que saber. Latifúndio, Terras enormes. terras gigantes, monocultura, basicamente só cana. E escravidão. Exato. No começo tentaram com os indígenas, mas não vingou por vários motivos. Logo, a mão de obra africana, trazida à força pelo tráfico, se tornou dominante. Meados do século XVI em diante. Lembra daquela frase do Padre Antônio? Lembro, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Impactante. Define bem a situação, né? A total dependência dessa mão de obra. E a sociedade que surge em volta do engenho, imagino que bem hierárquica. Muito. Uma sociedade patriarcal, ruralizada. O senhor de engenho era o cara. Poder imenso, não por título de nobreza, mas pela terra e pelos escravizados que ele possuía. E a tal pureza de sangue contando muito. Sim, era um critério forte de divisão social. E daí surge também o mandonismo local, né? O uso do poder privado para resolver coisa particular. O Frei Vicente do Salvador já criticava isso lá atrás. Falando em problemas, além dos internos, teve invasão estrangeira para complicar, né? Franceses, holandeses. Tivemos. Os franceses tentaram ali no Rio a França Antártica e no Maranhão a França Equinocial, mas foram expulsos. Mas os holandeses, esses deram mais trabalho, certo?
Muito mais, especialmente em Pernambuco, onde ficaram de 1630 a 1654. Isso está super ligado à União Ibérica, quando Portugal ficou sob domínio espanhol. Ah, e a Espanha era inimiga da Holanda. Exatamente. E a Holanda que financiava e distribuía nosso açúcar na Europa. Então invadiram, primeiro a Bahia, rapidinho, depois Pernambuco. O período do Maurício de Nassau lá é bem famoso. E depois a insurreição pernambucana, que botou eles para correr. Isso cai bastante, viu? Fica ligado. Boa dica. E não podemos esquecer que na União Ibérica a Inquisição pegou mais pesado aqui também, né? Principalmente com os cristãos novos. Correto. A perseguição aumentou nesse período. E voltando um pouco na mão de obra, é super importante para o concurso entender essa transição da escravidão indígena para a africana. Não foi só, vamos trocar. Não, foi complexo. Tinha o lucro absurdo do tráfico negreiro que interessava à coroa e aos traficantes. Tinha a resistência indígena, as doenças que mataram muitos. E a posição dos jesuítas, que era meio ambígua, né? Era. Eles defendiam os indígenas da escravização ilegal, digamos assim, mas não eram contra o trabalho compulsório deles nas missões, por exemplo. É um ponto delicado. Entendi. E do lado dos africanos escravizados? Resistência sempre, né? O material bate muito nessa tecla. Nada de passividade. De forma alguma, isso é crucial. Reconhecer a agência dos escravizados, a resistência era o tempo todo, de muitas formas. Tinha negociação no dia a dia para tentar conseguir algo melhor, um espacinho de autonomia. Tipo, diminuir o ritmo do trabalho, fingir doença. Exato. Boicotes, sabotagens na produção. E, claro, as revoltas, às vezes bem violentas. E as fugas, né? Individuais, coletivas. Que levavam aos quilombos. Isso. Palmares é o mais famoso, mas existiram centenas, talvez milhares. Eram espaços de liberdade, de recriar a vida, de negar a escravidão. Não eram isolados, muitas vezes tinham redes de troca com o entorno. A vida era dura, pau, pão e pano, como se dizia, mas a resistência fazia parte. Ufa, olhando para tudo isso, fica muito claro como administração, economia do açúcar, escravidão, tudo amarrado, né? Moldando essa primeira fase da colônia. E as invasões, as resistências, nada foi tranquilo. Nada mesmo. Para quem está estudando, é fundamental pegar esses conceitos estancos: escambo, capitania, governo geral, engenho, mandonismo, quilombo e, mais importante, entender como eles se conectam e como os diferentes grupos colonizador, indígena, africano agiram nesse processo. Isso ajuda a ler as questões da prova com outros olhos. Fica então a reflexão final, pensando já em como levar isso para a sala de aula. Como que a gente pode explorar essa variedade de táticas de resistência escrava? Desde a negociação mais sutil, a sabotagem, até a fuga, a revolta, o quilombo. Como isso ajuda a construir uma visão mais completa, mais complexa da experiência dessas pessoas para além daquela imagem de vítima passiva. Reconhecer a humanidade e a luta deles, né? Fica aí para a gente pensar.